Gente, tia Cris na área, como eu prometi pra vocês, vamos lá pro intensivão Enem, semana decisiva aí pra vocês com os conteúdos selecionados e mais importantes sempre citados na prova do Enem. Então, já falei de razão, já falei de proporção, já resolvi, né, razão e proporção. Agora vamos falar aqui de escala. E, gente, é impressionante a quantidade de questões que tem de escala. Todo ano tem uma questão de escala. Olha, eu vi uma prova de 2012, eu vi a prova de 2020, de 2021, 2022 e 2023. Todas essas provas tinham questão de escala, seja de maneira direta ou de maneira indireta, tá? Como nós vamos resolver aqui em uma questão. Então, só muito besta a pessoa para não poder ficar ligado nesse assunto, tá? Então, vamos entender aqui como é que funciona a escala. A escala é uma razão que indica a relação, tá vendo como a razão ela sempre está caindo nos conteúdos? É uma razão que indica a relação entre o que, gente? Ó, vejam só. Deixa eu colocar aqui de azul. Entre o tamanho de um objeto no desenho, no mapa ou modelo e o seu tamanho real. Vejam só. A escala ela é muito utilizada nos livros de vocês. Quando ele coloca um mapa, o mapa do Brasil. Ali tem uma escala. Se vocês observarem bem algum livro de vocês, lá embaixo vai ter uma representação de uma razão. Ali é exatamente a escala. É o tanto que a figura teve que diminuir para caber no papel. Ou então, vamos lá, vamos falar do Castelão, estádio Castelão. A gente tem o tamanho real do estádio Castelão, mas digamos que eu compro uma miniatura de Castelão, né? Do estádio Castelão. O que que acontece? Houve ali uma redução nas medidas, certo? Então a escala ela trabalha com isso. Ao tanto que algo teve que reduzir ou então teve que ampliar para caber num papel, para caber numa representação menor e tudo mais. Então a escala é muito importante. E, ela é usada para representar coisas grandes, como cidades ou países em mapas, em um espaço menor, ou para representar objetos pequenos em uma forma ampliada. Então não tem gente que geralmente quando viaja para outros cantos, né, traz ali a estátua do Cristo Redentor. Tem o tamanho real do Cristo Redentor e tem as miniaturas. Ou então que vai para a Europa, traz uma miniatura da Torre de Pisa. Enfim, são situações que acontecem no dia a dia que a gente nem percebe, mas tem, tá certo? Então essa ideia de escala ela é muito utilizada nos livros de vocês, nas artes como um todo, tá bom? Então como é que eu faço para interpretar a escala, gente? A escala é geralmente escrita na forma 1 sobre x. O que é esse 1 sobre x? O 1 representa a unidade de medida do desenho e o x representa a quantidade de vezes que essa unidade corresponde à medida real do objeto. Em outras palavras, eu até peço que vocês escrevam no caderno, alguma coisa que vocês estão escrevendo. A escala, ela é o quê? É o desenho, que é o tamanho do desenho, sobre o desão, tá certo? Que é o tamanho real. Eu vou até colocar aqui do lado, ó. Desenho é o tamanho do desenho, desão é o tamanho real. Beleza? Geralmente quando. E outra coisa, tem que estar na mesma medida, tá? Então, se eu estou trabalhando com desenho em centímetros, eu vou trabalhar o real, vou ter que, se ele tiver em metros, eu vou ter que transformar em centímetros. Eu vou ensinar vocês como é que faz essa construção. Vamos aqui a uma questão bem interessante, questão 161. Acho que é 2021 ou 2022, essa questão a gente não tô lembrada, tá certo? Vejam só, qual foi a dica que eu dei? Vocês têm que ler o enunciado da questão. Primeiramente, vocês vão ler o que a questão está pedindo. Então, se o percurso de Dean Karnazes fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a pista percorrida pelo atleta? Agora vamos ver o enunciado para procurar as informações. O esporte de alta competição da atualidade produziu ainda uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas, ou seja, ele correu 10 vezes mais do que o maratonista original.
Professor de educação física, ao discutir com a turma um texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Vocês perceberam? Ele desenhou na lousa uma pista reta representando a pista real. Se o percurso de Dinha Carnazes fosse também uma pista real, aliás, uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Mostrei nesse instante a vocês a fórmula da escala, desenho sobre desenho. Então, a escala vai ser o tamanho do desenho, que nesse caso é o desenho do professor, sobre o tamanho real dessa pista. Vamos escrever aqui as informações. O tamanho do desenho do professor é de 60 centímetros. O maratonista original, ele percorreu 42 quilômetros. E o Dinha, ele percorreu 10 vezes mais do que esse maratonista original. Ou seja, 42 vezes 10. Ele percorreu quantos quilômetros? 420 quilômetros. Vejam só, o Dinho percorreu 10 vezes mais que o maratonista original. Então, ele percorreu 420 quilômetros, ok? Vamos às informações. Ele quer a escala. Ele quer o tamanho do desenho do professor com o tamanho real que o Dinho Carnazes percorreu. Não é o maratonista original, é o Dinho Carnazes. Mas vamos olhar com bastante atenção aqui as informações da questão. O professor, a unidade de medida da pista que ele desenhou na lousa está em centímetros. E o Dinho está em quê? Em quilômetro. E aí, gente, que venha muita atenção de vocês na hora da prova. O Enem adora fazer transformações de medidas. Ele ama que vocês façam transformações de medidas. E esse é um conteúdo, sendo bem sincera para vocês, que se ensina ali no quarto, quinto ano do ensino fundamental. Então, fiquem ligados a essa informação e prestem bastante atenção no que eu vou ensinar para vocês agora. Eu tenho uma tabela. Quilômetro, e é essa ordem. Hectômetro, decâmetro. Eu não tenho tempo agora para ensinar para vocês o que é cada um, tá certo? Então, só memorizem a tabela. Nós estamos no intensivão, né? A gente está com pouco tempo agora. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O Dinha percorreu 420 quilômetros. Eu quero transformar esse 420 quilômetros em centímetro. Vejam, quilômetro está bem aqui, ó, e centímetro está lá no final. A quantidade de voltas que eu for dar vai ser a quantidade de zeros que serão acrescentados no 420. Então, vejam, você vai ter aqui quantos zeros? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou seja, você vai ter aqui 420, que é o tamanho original, mais 5 zeros. Você vai acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, olha o tamanho do valor que vai ficar em centímetros. Tia Cris, mas fica um valor tão feio, não tem problema não, meu bem. Vai ficar feio mesmo. Tá bom? Então, fiquem atentos nessas transformações. Tia, mas simplesmente acrescenta um zero? Que negócio é esse? Não, gente, tem uma explicação. É porque a cada passo que eu tô dando aqui, eu tô multiplicando por 10. Eu tô multiplicando por 10, tá certo? Por isso que a gente vai acrescentando esses zeros. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Eu quero a escala dessa questão. Qual é o tamanho do desenho do professor? Foi 60 centímetros. Sobre o tamanho real. Acabamos de fazer a transformação, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu devia ter aumentado aqui mais texto. Quem é meu aluno, mesmo sendo besteira, vai apagar um zero. Tá doido, né? Se que tiver de facilitar a minha vida, eu vou facilitar. E aí, lembra que eu falei lá no início da aula sobre razão, que geralmente o Enem trabalha da forma mais simplificada possível? Tá aí um exemplo. Certo que no primeiro exemplo que eu mostrei não teve a necessidade, mas nesse aqui vai ter que ter, tá?
Então, eu vou simplificar aqui por 6. 2 por 6. 6 dividido por 6, gente. Sobre, vamos lá. 42 dividido por 6, 7. Aí, esses zeros que sobraram aqui, tudinho, né? Olha o tanto de zero que sobrou. Ele vai pro lado do 7. Então, você vai ter o que aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sobre 700 mil centímetros. Então, gente, a escala aqui é o item é 1 sobre 700 mil. Desculpa, entendeu? Item D. 1 sobre 700 mil centímetros. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão, ela vai envolver alguns conteúdos mais complexos. Porque, além da escala, ela vai estar envolvendo aqui uma questão de área, que é importante que vocês entendam bastante como é que vai funcionar, tá certo? Prestem muita atenção, entendam bem quais são as informações que a questão está dando, o que é que ela quer de você, quais são as estratégias que ela quer de você. Vamos lá, deixa eu só ver aqui uma água. Tô acabando, tá? Tá bom. Empresa de engenharia projetou uma casa com o formato de um retângulo para seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda inclusa. As medidas indicadas em centímetros representam os valores das dimensões da varanda na escala 1 sobre 50. Tá vendo? Olha aqui a escala aparecendo, gente, ó. Isso aqui vai ser importante, vai ser uma informação muito importante pra gente. Qual a medida real da varanda em metros quadrados? Porque quando se trata de área, é metro quadrado. Então vamos aqui observar primeiro a construção dessa figura. A questão, ela quer. Deixa eu só tirar esse círculo que eu fiz. Ela quer a área disso aqui inicialmente. A área do tamanho real disso daqui, tá? E aí, como é que nós vamos fazer? Vejam só. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Deixa eu até tirar isso daqui, que aí fica mais fácil de mostrar para vocês. Vejam, essa varanda não tem o formato de um L. Eu vou dividir ela em dois retângulos. Um retângulo que eu vou chamar de retângulo 1 e um retângulo que eu vou chamar de retângulo 2. Retângulo. Qual é a área de um retângulo? É base vezes altura, não é? Vamos fazer aqui a área do retângulo 1. A área do retângulo 1. 16. Ó, gente, vejam só. Uma característica dos retângulos é que eles possuem lados paralelos e congruentes. Então, se esse lado aqui vale 5 centímetros, esse outro lado também vai valer 5 centímetros, tá certo? Ou seja, você vai ter aqui 16 vezes 5, que é igual a 80 centímetros quadrados. Se a área tem que ser ao quadrado. Agora vamos para o retângulo de número 2. Quero que vocês analisem uma coisa aqui comigo. O retângulo de número 2, isso aqui todinho é 18,4. Só que bem aqui, ó, o retângulo número 2, percebam que ele acaba bem aqui, tá vendo, ó? Ou seja, o lado do retângulo de número 2 é só isso daqui que eu vou pintar agora. É só isso daqui. Então, não é 18,4. É quanto? É o 18,4 menos esse 5 que eu mostrei aqui para vocês. Ou seja, a área desse retângulo aqui, ó, o lado desse retângulo, na verdade, é 13,4 centímetros. Por que, tia Cris, que é 13,4? Eu fiz 18,5 menos 5. Tá certo? Beleza? Então, a base dele vai ser o quê? Vamos lá. 4 vezes 3, 13,4, ou 13,4 vezes 4 é a mesma coisa, tá bom? Essa multiplicação aqui é igual a 53,6 centímetros quadrados. Então, gente, a área desse retângulo, né, dessa varanda aqui em L, todinha vai ser quanto? Vai ser 80 mais 53,6.
que vai ser igual a 133,6 centímetros quadrados. Uma informação muito importante. Quando eu estou trabalhando com o tamanho real de alguma coisa, eu estou trabalhando em centímetros ou em metros? Melhor falando, a questão está me querendo essa resposta em centímetros ou em metros? Porque é a questão que está mandando em mim nesse momento. Ó, ela quer em metros quadrados. Então fica ligado, tá? Então, quer dizer, tia Cris, que eu vou ter que transformar esses 133,6 centímetros quadrados em metros? É isso mesmo. Eu vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. 3,6 centímetros quadrados, transformar eles em metro quadrado. Tia, eu não sei fazer essa transformação. Lembra desse aqui que eu mostrei para vocês? Vai ser do mesmo jeito, só que tem um porém. Lá naquela questão anterior, a gente crescia ou decrescia de 10 em 10 unidades. Aqui não, vai ser em 100 em 100 unidades. Ou seja, eu vou partir do metro quadrado, tá? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Ó, nesse caso eu vou estar voltando. Aqui eu estava indo, né, ó, de quilômetro para centímetro. Eu estou voltando de centímetros quadrados para metros quadrados. E eu vou voltar quanto? Só que, ó, a cada volta são quantos zeros? 2 zeros. São duas casas decimais, melhor falando. 2, então aqui vai mais 2. Então, nesse caso, eu vou voltar quantas casas decimais? Eu vou voltar 4 casas decimais. Ou seja, eu vou até reescrever aqui. 133,6. A casa decimal tá bem aqui, ó. A vírgula tá bem aqui depois desse último 3. Ela vai ter que voltar 4 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tinha que esse espaço. A gente preenche por 0. Ou seja, gente, 133,6 centímetros quadrados é igual a 0,01336 metros quadrados, tá? Tia, que questão absurda. É não. Ela está utilizando aqui informações. Vejam que o Enem, ele não está necessariamente cobrando apenas conteúdos do ensino médio. Ele está te cobrando a base. A base é lá do fundamental. A área de retângulo a gente aprende no fundamental. Multiplicação a gente aprende no fundamental. Essas transformações de medidas a gente aprende no fundamental. Por isso que vocês. Eu até compreendo um pouco porque vocês vieram de uma pandemia, tá? E por isso que é interessante que vocês retomem certos conteúdos, retomem certos estudos sobre determinada situação, tá bom? Então vamos aqui. Não é questão ainda não, viu, gente? Vejam só. O Enem é tão malandro que ele colocou bem aqui, ó, o item D 133,60, porque quando você encontrasse aqui 133,6, você já ia lá marcar e errava a questão. O Enem quer pegar vocês. Então como é que eu vou fazer isso daqui? Não acabou ainda não, acabou não. Vejam só. Eu nem falei sobre escala. A questão fala o quê? Escala. Lembra que eu falei nesse instante que a escala é igual ao tamanho do desenho sobre o tamanho real? Se tratando aqui de área, galera, área ao quadrado, se tratando de área, essa escala aqui vai ter que ser elevado ao quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Desenho. O que é desenho? É o tamanho da escala do desenho. O desenho é o tamanho real. Só que a questão já me deu a escala. Ela já me deu o valor dessa escala aqui, ó. Tá bem aqui, ó. A escala é 1 sobre 50. Então, nós vamos ter 1 sobre 50 ao quadrado. O Ezinho tá ao quadrado. Escala ao quadrado, 1 sobre 50 ao quadrado, vai ser quem, ó? A parte da área da varanda, que é a que a gente acabou de do desenho, no caso, né? Sobre 33,6. Sobre x, que é o tamanho real que nós queremos determinar. Vejam, o quadrado é quanto? É 1.
50 ao quadrado é quanto? 2.500. Vai ser igual a 0,01336 sobre x. Tia Cris, eu vou ser bem sincera com a senhora. Eu odeio trabalhar com número decimal. É uma pena, porque o Enem adora trabalhar com número decimal. Então vejam só, eu vou fazer essa multiplicação aqui para ensinar vocês como é que faz, tá certo? Tá. Inicialmente, esqueçam esses zeros do 25, do 2.500, tá certo? Vamos utilizar somente o 25. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho essa letra. 5 vezes 6 é 30. Foi 3. 5 vezes 3 é 15. Com mais 3, 18. 15 com mais 1, 16. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. 5 vezes 0 é 0, 0. Agora vamos com 2. 2 vezes 6, 12. Foi 1. Certo? Foi 1. Deixa eu botar um bem aqui. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 0, 0. Então ficou 0. 8 mais 2, 10. 6 com mais 7, 13. Com mais 1, 14. 6 com mais 6, 12. Com mais 1, 13. 2 com mais 1, 3. Perfeito. Aí, ó, acrescento os zeros do 25. Não pode esquecer. Eu esqueci naquele momento só para fazer a multiplicação. Só que quantas casas decimais após a vírgula nós temos aqui? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco casas decimais. Então, nós vamos voltar. Uma, duas, três, quatro, cinco casas decimais. Ou seja, gente, a área real dessa medida real dessa varanda vai ser igual a 33,4 metros quadrados. Item A. Item A. Vejam só, eu coloquei aqui mais duas questõezinhas. Quero que vocês exercitem essas duas questões. E aí, eu vou colocar lá no meu Instagram, Tia Cris na área, a solução delas, tá certo? E lembra, essas questões, elas estão no Drive. Eu vou colocar no Drive aqui no link do vídeo. Pode clicar para você obter esse material, tá certo? E você assiste esse vídeo quantas vezes for necessário. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou então fala comigo lá no direct do Instagram, tá bom? Gente, espero ter ajudado. Espero que não tenha ficado um vídeo tão cansativo, mas é um necessário, um mal necessário. Vocês precisam nessa semana estar muito focado para o Enem, para matemática especialmente, que é uma questão, teoricamente, é o bicho-papão de vocês, mas eu acho que pelas questões que eu fui resolvendo aqui, lógico, é um pouco mais trabalhosa? É, mas porque ela precisa de certos conteúdos, de certas situações que talvez tenha ficado um pouco para trás no dia a dia de vocês com relação aos conteúdos em anos anteriores. Então, pega essa semana, foca nesses estudos, foca nessas metodologias e aproveita essas aulas que eu estou dando para tirar suas dúvidas e suga mesmo. Pode me perguntar que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Valeu! Então, assim, gente, se você realmente está afim de aprender esses conteúdos que são mais citados no Enem, se inscreve no canal, que todo dia eu vou estar postando aqui até o fim da semana. E posteriormente, quem sabe, para a UES também, dicas e resoluções de questões sobre os conteúdos que eu estou preparando para vocês. Um abraço e bons estudos!